Olá pessoal, meu nome é Luciana, eu estou cursando Pedagogia e hoje nós abordaremos a matéria História da Criança e da Infância com o tema O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. E aí pessoal, vocês já pararam para pensar em como a infância mudou ao longo dos anos? Você se lembra de como foi a sua infância? Como ela era? Hoje nós vamos conversar sobre um livro super interessante que aborda bastante essas questões, que é O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. Postman faz uma pergunta um tanto provocativa. Será que a infância, do jeito que conhecemos, está acabando? E a resposta dele é que sim, mas nós vamos com calma para poder entender o porquê. Neil Postman, em O Desaparecimento da Infância, apresenta uma análise sobre uma infância enquanto construção social. Ela surgiu como está desaparecendo essa infância devido ao impacto das mídias eletrônicas, especialmente a televisão. Não só a televisão, inclusive, né? Ele argumenta que a infância não é uma fase natural da vida, mas é a invenção cultural que depende da alfabetização e do controle de informação. Postman explica que na Idade Média não existia uma distinção clara entre a infância e a vida adulta. As crianças e adultos, eles compartilhavam os mesmos espaços, vestiam-se da mesma maneira e tinham acesso às mesmas informações. E o conceito moderno de infância surgiu a partir da invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, com a alfabetização, que se tornou uma habilidade essencial. As crianças passaram a ser vistas como indivíduos que precisavam ser educados antes de ingressarem na vida adulta. E esse processo levou à criação de sistemas escolares e de normas sociais que protegiam a infância e diferenciando ela da fase adulta, né? Tanto é que as roupas de antigamente elas só mudavam o tamanho, porque o formato, as cores, era tudo igual às de adulto, né? No entanto, houve um declínio da infância, né? Postman argumenta que esse modelo começou a ruir com o advento das mídias eletrônicas, principalmente a televisão. Ao contrário dos livros, que exigem aprendizado e esforço para serem compreendidos, a televisão apresenta informações de maneira acessível a qualquer um, né, e a todos, independente de idade, classe social. Assim, as crianças passaram a consumir os mesmos conteúdos que os adultos e sendo expostas precocemente a temas como violência, sexo e problemas sociais. A televisão, ela dissolve a barreira entre a infância e a vida adulta, ao democratizar o acesso à informação, tornando uma necessidade banal em um período de transição baseado na escolarização e na proteção infantil. Como resultado, os papéis sociais das crianças e dos adultos, eles se tornam indistintos, né? Levando a uma adultização da infância e a uma infantilização da vida adulta. Ou seja, prejudica as duas fases, né, da vida do ser humano. E agora vamos ver essas consequências e reflexões a respeito. Porque Postman adverte que a perda da infância tem impactos negativos para a sociedade, pois elimina a necessidade de valores como responsabilidade e maturidade progressiva, que é aquela que obedece os estágios, né, corretamente. Ele sugere que para preservar a infância seria necessário um maior controle sobre o acesso infantil à mídia,
e o fortalecimento do papel da educação na formação dessas crianças. Então, nessa obra, ele conclui que ele apresenta uma visão crítica e provocativa sobre as mudanças culturais que são impulsionadas pela mídia. Segundo Postman, o desaparecimento da infância não é apenas uma transformação social, mas ela é uma consequência direta da forma como a sociedade lida com a informação e a tecnologia. E o seu argumento central reforça a importância da alfabetização e da proteção da infância como pilares essenciais para a manutenção de uma sociedade equilibrada. Lá na Idade Média não existia essa ideia de infância protegida e as crianças se vestiam como adultos, né? Elas trabalhavam cedo, ouviam tudo que os adultos falavam. Mas aí no século XV veio aquela grande reviravolta e a imprensa que foi descoberta por Gutenberg, né? E agora a leitura e a escrita se tornaram super importantes e as crianças precisavam aprender essas habilidades. Foi então que surgiu a escola, ou seja, a infância passou a ser vista como uma fase de aprendizado e proteção. Aí veio o problema. Com a televisão e mais tarde a internet, todo mundo passou a ter acesso a todas as informações que estavam presentes nela e tudo estava à disposição, né? Antes, para saber das coisas, você precisava ler jornais, revistas e livros. E isso exigia muito estudo, porque precisava saber interpretar aquilo que você estava lendo. Mas agora, bastava ligar a TV e pegar o celular, né? Como é hoje. Os programas infantis, eles eram mais inocentes, eram mais educativos, cheios de brincadeiras. Hoje as crianças têm acesso a conteúdos de adultos nas redes sociais, como violência, sexo, política, tudo sem filtro. E olha o que é curioso. Ao mesmo tempo que as crianças estão mais adultas, os adultos estão ficando mais infantis. Muitos consomem conteúdos que antes eram só para crianças, como desenhos animados, games e até brinquedos colecionáveis. Nós temos uma reflexão que e quais são as consequências disso? Primeiro, as crianças perdem a noção do limite entre o que é infantil e o que é adulto. Segundo, a escola perde parte do seu papel de ensinar, porque as crianças já chegam lá sabendo muitas coisas, mas nem sempre de um jeito saudável, descontextualizado. E isso prejudica o ritmo de ensinamento-aprendizagem, porque prejudica as duas partes, né? Agora uma pergunta: como proteger a infância hoje? Então, o que nós podemos fazer? Será que dá para equilibrar o acesso às informações e a preservação da infância? Postman nos mostra que a infância não é algo natural, mas ela é sim uma criação da sociedade. E se foi criada, também pode desaparecer. Porque o desafio é pensar em como equilibrar a tecnologia e a proteção infantil. E aí, você concorda com o Postman? A infância está mesmo acabando ou só se transformando? Mas de que forma? É uma transformação positiva ou negativa? Então eu deixo que vocês se sintam à vontade para tirarem suas dúvidas ou mesmo dar sua opinião quanto a esse assunto que é um tanto perturbador, a gente se pergunta muito, né? Você pode estar fazendo seu comentário, postando seu comentário logo abaixo, para a gente ir discutindo, né?
Pode ser que tenha coisas boas, sim, sempre tem algo bom, né? Nessas informações dispostas aí na internet, na TV, onde quer que seja, até porque eu acho que os livros eles estão sendo deixados um pouco de lado. Obrigada pela atenção de todos e a gente fica por aqui.